Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e o nosso assunto de hoje é dígrafos. Bom, nós já estudamos fonema e letra, nós já estudamos ditongo, tritongo e hiato, esses encontros de vogais, E agora nós vamos avançar um pouquinho no conteúdo, é a página 34 do nosso livro. Então, você pode acompanhar aí as explicações pelo seu material, viu? Então vamos lá. Nós vimos que as palavras elas são formadas por letras, por símbolos, vocês estão vendo, e essas letras elas têm um som, que são os fonemas. Então nós vimos também que quando as vogais elas se juntam em uma mesma palavra, nós chamamos de encontro vocálico, e esses encontros vocálicos é ditongo, quando tem duas vogais na mesma sílaba, tritongo, quando tem três, e hiato, quando tem um espaço entre essas vogais. Nós vimos na aula anterior. Então vamos lá. Vou colocar uma frase aqui no quadro, e aí você vai poder entender melhor sobre o que a gente estudou e o que a gente vai estudar hoje. Então a frase é a seguinte: João usa o carro como táxi. Bom, essa frase aqui, só para retomar um pouquinho do que a gente já estudou, a gente está vendo, gostaria de começar pela palavra táxi. A palavra táxi aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 letras. Então nós temos aqui 4 letras, mas quando a gente vai ouvir os sons dessas letras, então T, A, tá, 2 letras, 2 sons. Só que o X aqui, ele tem mais de um som. É como se o nome táxi, esse X tivesse o som de KS, táxi. Então são 4 letras, mas ele tem 5 sons. 5 sons, ou seja, 5 fonemas. Você está vendo aqui 5 sons, 5 fonemas. Então, é uma letra com mais de um som. Táxi, o X, nós vimos nas aulas anteriores, então só para revisão. Nessa frase tem uma outra palavra, além de táxi, que eu gostaria de mencionar. O táxi é apenas para revisão do que a gente já estudou. É a palavra carro. A palavra carro ela tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras. Mas quando a gente vai ouvir o som dessas letras, você percebe que esses 2 R's tem apenas um som, como se fosse uma letra e não 2. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então 2 letras com um som, 2 letras com um som. Então nós temos 4 fonemas. É o contrário do que a gente estava estudando anteriormente. Então, como nós chamamos esse fenômeno? Quando 2 letras têm um único som. Dígrafos. Se lembra do ditongo? Ditongo é porque são 2 vogais na mesma sílaba. Ditongo. Aqui nós temos di, 2, grafos, grafia, letra, 2 letras. 2 letras representam apenas um som. Então nós vamos ver hoje sobre isso. Então abra lá o seu material, seu livro, na página 34. Então, muito simples, muito prático isso aqui. Você vai ver que uma palavra ela pode apresentar 2 letras que, ao serem pronunciadas, formam apenas um único som. Esse fenômeno é chamado de dígrafo. Então, os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos estudar apenas os dígrafos consonantais. O que é isso? É quando 2 consoantes
elas têm apenas um som, então, dígrafos consonantais. Depois nós vamos ver que existem dígrafos vocálicos também, né, com sons de vogais, duas letras com sons de vogais. Então nós estamos vendo aqui carro como exemplo inicial, né? Então vamos lá. Quais são os dígrafos que nós vamos estudar hoje? Vou apagar aqui para a gente prosseguir. Então você está vendo aí uma lista desses dígrafos consonantais. O primeiro deles é LH. LH. O LH, embora duas letras, ele tem apenas um som. Exemplo, galho. Galho. Aqui o dígrafo. Galho é um exemplo de encontro de consoantes com um único som, dígrafo consonantal. Próximo, NH, também tem apenas um som, nho. Ninho, por exemplo. Ninho, está aqui, NH, ninho. Chave, CH. Você pode acompanhar no seu livro, no seu material, página 34, tem todos esses exemplos aqui. Eu estou colocando apenas para visualmente ficar melhor e você gravar aí na sua casa. Aqui CH é mais um dígrafo, duas consoantes com um único som. RR nós já vimos. Exemplo do carro. Carro. Duas consoantes com um som. SS. Outro exemplo. Aqui nós temos massa. Para exemplificar. Massa. Os próximos pode causar um pouco de dificuldade na hora de escrever, mas com a prática a gente consegue. Por exemplo, coloca aqui do outro lado, por exemplo, o SC. SC. SC, ele ocorre na palavra piscina, por exemplo. Aqui, piscina, aqui as duas consoantes tendo um único som, né? Essas duas letras, né? Essas duas letras com um único som. O próximo, S com C acedilhado, você pode ver aí na palavra cresça. Nós temos aqui cresça. Então você pode ter um pouco de dúvidas na hora de SC com cedilha e SC sem cedilha. Muito simples. Você só vai colocar cedilha se o C vier antes de um A, de um O ou de um U. No CI e CE você não coloca cedilha no C. Deixa eu ver. Próximo, XC. Também pode ter apenas um som, como excelente, tem apenas um som. A palavra excelente. Excelente. Interessante que você não diz excelente, excelente, você diz excelente em português, então formando um único som essas duas consoantes. Então nós temos um exemplo de dígrafo. Temos um caso especial, você pode acompanhar no livro, o QU, né, QU e o GU.
Queria que você observasse esse quadrinho que tem aqui do lado, você pode ver, né? Essa importante. Para que GU e QU sejam dígrafos, o U não deve ser pronunciado e tem que ser seguido pelas letras E e I. Exemplos: guerreiro, quero. Entretanto, se o U for pronunciado, trata-se de um ditongo. Exemplo: água. Então, aqui você viu na aula anterior, falando de ditongo, que o U, depois do G, ele pode ser um ditongo, água, ou um tritongo, Uruguai, por exemplo. Mas aqui, quando ele não tem um som, ele forma um dígrafo. E aí, o exemplo, né, em QU, a palavra brinquedo. A palavra brinquedo, você está vendo aí? Você não diz brinquedo, como na palavra 4, por exemplo. Então, a regra é quando ele vier antes de um E ou de um I, né? Você chama isso de dígrafo e não de tom. Da mesma forma, no GU, a palavra foguete é um exemplo. Aqui, GU, formando um dígrafo. Então, esses são os principais que a gente vai ver durante esse mês, os principais dígrafos. Claro, você pode pesquisar, ver outras situações em que podem ocorrer isso aí, que é dígrafo, nada mais é do que duas consoantes, duas letras, pode ser uma consoante e uma vogal, nós vamos ver nos dígrafos vocálicos. Mas o que são dígrafos? São duas letras com apenas um som. Então, LH, NH, CH, RR, SS, SC, SC com cedilha, XC, QU e GU, quando vier depois um E ou um I. O U ele não pode ser pronunciado. Eu queria que vocês fizessem a atividade da página 34, né, que você está vendo aí, e a questão de número 8 da página 35. Então, são apenas duas questões, uma na página 34 e outra na página 35 do livro normal, viu? Então é isso aí, tchau!